A corrente mais forte do mundo existe. Não é um protótipo nem uma frase publicitária. É a corrente de âncora mais resistente que se fabrica em série para os maiores navios do planeta. Ela é certificada, instalada e está trabalhando agora mesmo. Ela fica pendurada no casco de megabombos que, totalmente carregados, passam de 200 mil toneladas. Navios que não podem se dar ao luxo de perder o controle nem por alguns minutos. Este sistema foi projetado para suportar forças que destruiriam qualquer outra corrente industrial. Não porque tenha mais aço, mas porque foi pensado para trabalhar onde um erro não pode ser corrigido. E, ainda assim, se falhar, o resultado é imediato e grave. Não estamos falando de uma corrente qualquer. Estamos falando do único sistema capaz de cumprir uma função muito específica: manter na posição os maiores navios já construídos quando o mar tenta movê-los. Aqui não há alternativas. Se essa corrente não funciona, o navio não está sob controle. Existe uma ideia errada muito difundida. Acredita-se que o elemento crítico do fundeio é a âncora, uma peça enorme cravando no fundo do mar. Mas, na prática, a âncora sozinha não conseguiria deter nenhuma fração da força que um megabombo gera quando é empurrado pelo vento, pelas ondas e pelas correntes. O trabalho real é feito pela corrente, e não por qualquer corrente. Este sistema não foi projetado para resistir a uma carga estática. Foi projetado para sobreviver a cargas dinâmicas extremas, puxões irregulares, impactos, vibrações constantes, mudanças contínuas de tensão. Isso é o que destrói os metais. Não a força máxima pontual, mas a repetição. Milhares de ciclos de carga e descarga todos os dias. Anos de fadiga acumulada. Tudo isso enquanto a corrente permanece submersa em água salgada, sob corrosão constante e mudanças extremas de temperatura. Por isso não existe uma corrente parecida. Ou cumpre essas condições, ou não serve. Cada elo pesa mais de 100 quilos. Cada trecho completo chega a várias toneladas. Mas o peso não é o que faz a diferença. O decisivo é a capacidade de não falhar sob condições que destruiriam qualquer outro sistema semelhante. E aqui aparece algo inquietante. Este conjunto trabalha sempre perto do limite. Quando um navio está fundeado, a corrente começa a absorver forças enormes. Não de forma uniforme, mas em puxões irregulares. Cada onda, cada rajada de vento, cada mudança de corrente gera um esforço diferente. A carga sobe e desce milhares de vezes. Isso é exatamente o que provoca falhas por fadiga. E aqui há algo que quase ninguém entende. Esse tipo de corrente raramente falha por falta de resistência. Falha por um defeito minúsculo que cresce com o tempo. Uma microfissura invisível, uma solda imperfeita, uma área com estrutura interna incorreta. Defeitos irrelevantes em outro contexto, mortais aqui. Quando este sistema falha, não há aviso prévio. Ele não vai se esticando aos poucos. Não dá tempo de reagir. Ele rompe. Nesse instante, o navio começa a se deslocar mesmo com a âncora embaixo. Esse cenário acontece de verdade e é um dos mais perigosos perto da costa ou em portos congestionados. O movimento começa quase imperceptível, mas uma massa de centenas de milhares de toneladas não precisa de velocidade para virar um problema grave. Aqui não existe um botão de emergência. Não há uma manobra rápida que resolva. Por isso, essa corrente não é projetada pensando apenas em aguentar mais do que qualquer outra. Ela é projetada pensando em como falha, em não romper de forma súbita, em deformar de maneira controlada, em absorver energia sem colapsar, em se comportar de forma previsível mesmo quando trabalha no limite. E conseguir isso é muito mais difícil do que simplesmente deixá-la mais grossa. A forma de cada elo, o reforço interno, o tipo exato de aço, a maneira como se forja, se solda e se trata termicamente. Nada disso é por acaso. Tudo existe para eliminar um tipo específico de falha. Em uma corrente normal, cada elo é só uma peça repetida. Aqui, cada elo é um ponto crítico, porque a resistência final do sistema nunca é definida pela média. Ela é definida pelo ponto mais fraco. Não importa que quase tudo esteja perfeito. Uma única falha compromete tudo. Por isso, esse tipo de corrente é fabricado sob padrões que não se aplicam a quase nenhum outro componente de um navio. Ela é inspecionada, submetida a cargas extremas e tudo o que não cumpre é descartado, sem exceções. Ela não é forte por acaso.
Ela é forte porque tudo o que poderia falhar é eliminado antes de chegar ao mar. E ainda assim, quando sai da fábrica, o trabalho dela não terminou. Na verdade, acabou de começar. Porque nenhum teste industrial consegue reproduzir por completo o que acontece no oceano ao longo de anos. O mar não entende de certificados, só de resistência real. Por isso, essa corrente não é um elemento passivo. É um sistema de segurança silencioso. Quando funciona, ninguém pensa nela. Quando falha, todo mundo percebe tarde demais. E para que isso não aconteça, cada etapa da fabricação existe para evitar uma falha específica. Se apenas uma for feita errado, o resultado seria uma corrente aparentemente perfeita, mas perigosa. No próximo bloco vamos entrar nesse processo, não para ver como se fabrica aço, mas para entender por que essa corrente é como é e que problema cada decisão evita. Porque quando este sistema falha, o problema deixa de ser técnico, ele é imediato e é enorme. Fabricar a corrente mais forte do mundo não começa com fogo nem com pancadas. Começa com uma decisão crítica: escolher o aço errado. Neste nível de exigência, um aço muito resistente pode ser um problema. Duro demais e vira frágil. Mole demais e deforma. Este sistema não pode se permitir nenhum dos dois extremos. O aço usado aqui não é comum. É uma liga projetada para suportar esforços cíclicos extremos por anos, sem perder tenacidade. Ele não foi pensado para romper tarde. Foi pensado para não romper de forma súbita. Desse aço saem barras maciças, não tubos, não perfis, barras sólidas. Qualquer vazio interno, qualquer poro microscópico, seria o ponto perfeito para nascer uma fissura. E aqui, uma fissura não é um defeito pequeno, é o começo de uma falha inevitável. As barras são cortadas em segmentos com um comprimento calculado ao milímetro. Não sobra material, nem falta material. Cada peça tem exatamente a massa necessária para virar um elo capaz de distribuir a carga sem criar concentrações de tensão perigosas. Neste ponto, cada segmento já pesa mais de 100 quilos. E a parte mais delicada do processo ainda nem começou. Os segmentos entram no forno de indução. Diferente de uma forja tradicional, o aço não é aquecido de fora para dentro. Ele é aquecido de dentro para fora, por campos eletromagnéticos. Isso não é um detalhe técnico, é uma decisão de segurança. Uma temperatura desigual gera uma estrutura interna desigual, e uma estrutura desigual, sob carga repetida, acaba falhando. Aqui não basta o aço estar quente, ele tem que estar quente de forma uniforme. Calor demais e o grão do aço cresce, enfraquecendo. Calor de menos e aparecem tensões internas invisíveis. As duas coisas são inaceitáveis. Quando o aço atinge o ponto exato, ele fica maleável, não mole, maleável. Essa diferença decide se o elo vai resistir por anos ou falhar antes do tempo. O segmento incandescente vai para a prensa. Mandíbulas gigantes o seguram enquanto um molde o pré-forma. O aço não é cortado nem esticado ao acaso. Ele é forçado a fluir seguindo uma geometria muito específica. A forma do elo não foi pensada para aguentar mais carga máxima, foi pensada para distribuí-la melhor. Um raio incorreto ou uma seção mal dimensionada faria a força se concentrar sempre no mesmo ponto. Esse ponto acabaria rompendo. Agora chega um dos momentos mais críticos de toda a fabricação. O elo ainda aberto é inserido na corrente já formada. É o único instante em que o sistema é construído elo por elo. A partir daqui, não há como corrigir erros sem destruir a peça. Uma prensa horizontal empurra as extremidades do elo até fechá-lo. A força aplicada é de centenas de toneladas. Mas fechar não basta. Um elo fechado apenas por pressão seria uma bomba relógio. Sob carga, esse ponto seria o primeiro a abrir. Por isso vem a soldagem. E aqui vale desmontar uma ideia comum. Não se aplica um cordão visível nem se preenche a abertura. Usa-se solda por resistência. 2 eletrodos pressionam o ponto de união e fazem passar uma corrente elétrica enorme. O próprio aço resiste à passagem da corrente. Essa resistência gera um calor extremo exatamente onde interessa. O metal se funde por dentro, em nível molecular. O resultado não é uma união superficial, é uma única peça contínua, em teoria, porque uma solda pode parecer perfeita por fora e estar errada por dentro.
Por isso não se confia na aparência. A solda gera material sobrante, a rebarba. Esse excesso não é apenas desnecessário, é perigoso. Pode criar concentrações de tensão e alterar o comportamento do elo sob carga cíclica. Então o elo passa imediatamente para outra prensa. Mandíbulas endurecidas arrancam a rebarba com precisão. Não se lixa, não se disfarça. Ela é eliminada por completo. Agora o elo parece pronto, mas ainda não pode fazer parte do sistema. Falta o elemento que muda completamente o comportamento dele, o reforço interno. Cada elo incorpora uma barra maciça no interior, o stud. A função dele não é aumentar a resistência máxima, mas impedir a deformação. Sem esse reforço, o elo poderia se achatar, girar ou se torcer sob carga repetida. Isso reduziria drasticamente a vida útil da corrente. O stud é fabricado em paralelo. Ele é forjado a partir de aço quente em prensas dedicadas. Cada um deve encaixar com uma tolerância mínima. Solto demais e não cumpre a função. Apertado demais e gera tensões internas perigosas. Aqui aparece outra decisão-chave. O elo ainda quente é colocado em uma prensa vertical. O stud, frio, é inserido por dentro. O aço quente está expandido. O aço frio, não. As prensas laterais empurram o elo contra o reforço. Quando o conjunto esfria, o elo se contrai e o prende com uma força colossal. Não há folga, não há movimento possível. Como medida adicional, aplica-se um pequeno cordão de solda, não para suportar carga, mas para garantir que nada se mova com o tempo. Esse processo se repete uma e outra vez, elo após elo, porque este sistema não é fabricado como uma peça única. Ele é construído como uma sucessão de pontos críticos, que precisam se comportar todos exatamente igual. Aqui não há espaço para variação. Todos precisam estar corretos. E ainda assim, a fabricação ainda não terminou. Até aqui, só se deu forma ao aço. Ainda não foi definido como ele vai se comportar quando o mar o castigar por anos. Isso virá depois, quando o calor e o tempo alterarem a estrutura interna. Mas antes de chegar lá, há uma peça que precisa entrar em cena. Uma peça que, se falhar, torna inútil todo o resto. O elemento que conecta a corrente à âncora, a manilha. E é aí que as exigências sobem ainda mais. A corrente pode estar perfeita, cada elo correto, cada solda controlada, cada reforço interno no lugar. E ainda assim, todo o sistema pode falhar por causa de uma única peça, a manilha. Este é o ponto em que a corrente se conecta à âncora. Não é um simples conector mecânico. É o lugar por onde passam todas as forças do sistema. Cada puxão, cada impacto e cada mudança brusca de carga convergem aqui. E aqui não há redundância. Se a manilha falha, a corrente fica intacta. A âncora fica intacta, mas o navio perde a única conexão com o fundo. Por isso, essa manilha não se parece com nenhuma outra. Não é só maior e mais pesada. Ela foi projetada para suportar condições que não aparecem nos cálculos ideais. Cargas excêntricas, impactos desalinhados, forças que chegam tortas. No mar, as cargas reais raramente chegam alinhadas. A fabricação começa com um bloco maciço de aço carbono, não uma barra laminada nem uma peça oca, um bloco sólido, escolhido porque precisa deformar sem trincar quando a carga não entra limpa. O primeiro corte já mostra a escala. Cada seção pesa mais de 120 quilos. E isso é só o começo. Esse aço ainda não tem a forma nem o comportamento de que precisa. O bloco passa horas no forno até passar de 2000 graus Fahrenheit. Nessa temperatura, o aço não fica apenas maleável. A estrutura interna dele fica pronta para ser reorganizada. A primeira forja não busca a forma final. Busca compactar o metal. Golpes de milhares de toneladas eliminam vazios microscópicos e alinham o grão para suportar esforços extremos por anos. Esse trabalho não aparece na peça pronta, mas decide se ela vai sobreviver ou não. Aqui não se permitem atalhos. O aço é reaquecido e volta para a prensa várias vezes. Cada ciclo elimina um tipo de falha possível, uma trinca latente, uma área fraca, um comportamento imprevisível sob carga cíclica. Quando a forma básica aparece, ela ainda não é funcional, é uma pré-forma, um corpo mais estreito no centro e mais largo nas extremidades.
Essas extremidades vão virar as orelhas por onde o pino vai passar. E aqui está um dos pontos mais delicados. As orelhas concentram tensões enormes. Se o diâmetro do furo não for exato ou se a superfície não for uniforme, a carga não se distribui, ela se concentra. E onde se concentra, o aço falha. Por isso, antes da forma definitiva, a peça é reaquecida por horas. Não apenas para amolecer, mas para evitar tensões internas perigosas na próxima deformação. A fase de curvatura é lenta e controlada. Um pistão central segura a peça enquanto braços hidráulicos a dobram progressivamente. Não há golpes bruscos. Cada milímetro conta. Ela ainda não está pronta. Antes da estampagem final, a superfície é limpa para remover óxidos. Qualquer impureza presa durante a prensagem ficaria selada dentro do aço. E aqui, um defeito interno não é aceitável. A prensa final desce com uma força descomunal. O aço incandescente flui e preenche cada cavidade do molde. A forma final é definida com precisão milimétrica. Se algo não encaixa, a peça é descartada. O excesso de material é removido depois. Rebarbas cortadas de forma limpa. Não por estética, mas porque cada aresta influencia como as tensões se distribuem sob carga real. Mas a manilha não trabalha sozinha. O próximo ponto crítico é o pino, uma peça que parece simples e que, na prática, suporta a carga direta do sistema. O pino começa como um lingote maciço. Ele é aquecido, forjado, compactado. A cabeça é moldada com um único golpe preciso. A geometria não é por acaso. Ela permite manusear e travar sem introduzir esforços indevidos. Depois vem a usinagem. Aqui já não existe força bruta, existe precisão absoluta. O diâmetro tem que ser exato. As superfícies, lisas. A menor folga provocaria impactos repetidos sob carga, e esses impactos destruiriam o sistema com o tempo. A rosca é outro ponto sensível. A rosca não apenas fixa a porca, ela define como a carga se distribui. Uma rosca errada pode provocar afrouxamento, fadiga acelerada ou uma falha súbita. Mas o aço do pino ainda não tem o comportamento final. Aqui entra o tratamento térmico. O pino é aquecido até transformar a estrutura interna e depois é resfriado bruscamente em óleo. O resultado é um aço extremamente duro, duro demais para ser usado assim. Por isso ele é aquecido de novo a uma temperatura menor, por horas. Esse processo remove a fragilidade e devolve a tenacidade necessária para absorver impactos sem romper. O mesmo tratamento é aplicado à porca, porque se a porca falha, tudo falha. Antes de montar, cada componente é inspecionado. Procuram-se trincas invisíveis, defeitos internos e tolerâncias fora do padrão. Só então o conjunto é montado. A manilha, o pino e a porca são travados com um sistema secundário que impede qualquer afrouxamento sob vibração. Aqui, a corrente deixa de ser um conjunto de peças e vira um sistema real, uma linha direta entre o navio e o fundo do mar. Mas ela ainda não está pronta para trabalhar, porque agora chega o momento em que já não se confia em cálculos nem em processos. Chega o momento de tentar destruí-la. Até aqui, a corrente mais forte do mundo só foi projetada e fabricada. Mas, em engenharia naval, isso não significa nada. Nada é forte porque um desenho diz. Nada é confiável porque um fabricante afirma. Só existe uma prova real: tentar destruí-la. Por isso, quando a fabricação termina, começa a fase mais dura de todo o processo. A fase em que já não se confia em cálculos nem em teoria, só no resultado. Cada seção da corrente, conhecida como um shot, uma seção padrão, passa primeiro por inspeções feitas para encontrar defeitos invisíveis. Não se procuram falhas óbvias. Procuram-se trincas microscópicas, descontinuidades internas e sinais de que algo pode crescer com o tempo. Usam-se campos magnéticos capazes de revelar fissuras impossíveis de ver a olho nu. Se aparece a menor anomalia, aquele trecho é descartado. Não se repara, não se reforça, ele é eliminado, porque aqui não há exceções. Depois vem um método ainda mais exigente: inspeção magnética fluorescente. Sob luz especial, partículas minúsculas revelam defeitos que passariam despercebidos. Aqui não se procura a falha de hoje. Procura-se a falha de amanhã. Só as seções que passam nesses testes avançam. O próximo passo é o tratamento térmico final.
As correntes completas entram em fornos verticais gigantescos. Temperatura, tempo e velocidade de resfriamento são controlados com precisão extrema. O objetivo não é apenas endurecer o aço, é dar a ele o comportamento exato de que precisa no mar. Resistência sem fragilidade, dureza sem rigidez excessiva, capacidade de absorver energia sem colapsar. Se isso falha aqui, a corrente vira uma armadilha. Dura demais e vai romper de forma súbita. Mole demais e vai deformar até perder a função. Por isso não existem margens folgadas. Cada parâmetro é definido no limite, mas ainda não basta. Agora chega o momento que decide se esta peça pode ser chamada, de verdade, de a corrente mais forte do mundo, o teste de carga. A corrente é instalada em uma máquina de tração capaz de aplicar forças colossais. Ela não é testada na carga de trabalho normal. Ela é testada muito acima, não para confirmar que funciona, mas para ver se sobrevive ao inesperado. Milhares de toneladas de força são aplicadas de forma progressiva. O aço se estica. Cada elo transmite a carga ao seguinte. Cada solda, cada reforço interno e cada transição geométrica entra em ação. Os técnicos observam de uma cabine protegida. Eles não esperam espetáculo. Eles sabem que uma ruptura liberaria uma energia brutal. Se a corrente suporta a carga sem deformação permanente, ela passa. Se aparece a menor anomalia, ela é rejeitada. Aqui não há negociação. Depois do teste, a corrente é estendida no chão da fábrica. Equipes especializadas revisam cada elo uma última vez. Pequenas imperfeições superficiais são removidas, não por estética, mas porque qualquer irregularidade pode virar o início de corrosão ou fadiga. E falando em corrosão, aparece o último inimigo silencioso, o mar. A água salgada não ataca com violência, ela ataca com tempo, mês após mês, ano após ano. E se não houver proteção, até o melhor aço vai enfraquecer. Por isso vem a proteção final. Um revestimento por imersão completa. A corrente é colocada em uma piscina profunda com um composto que sela toda a superfície. Não é pintura, é encapsulamento. Esse revestimento precisa ser flexível. A corrente se move, se curva e se apoia no fundo. Um revestimento rígido trincaria e deixaria o mar entrar. Depois do revestimento, a corrente é inspecionada de novo. Nada é dado como garantido. Só então entram os inspetores externos, representantes das principais sociedades classificadoras do mundo. A função deles não é fabricar, é desconfiar. Eles revisam processos, documentação e rastreabilidade completa. Cada shot recebe um número único. Se um dia houver uma falha, dá para saber exatamente quando foi fabricado e sob quais condições. Nada disso é por acaso, porque quando esta corrente sai da fábrica, ela deixa de pertencer ao fabricante. Ela passa a fazer parte de um sistema que sustenta o comércio global. Cada navio que instala essa corrente depende dela para se manter na posição durante tempestades, manobras críticas ou emergências. Pode ser que por anos ninguém pense nela, pode ser que ela funcione em silêncio, mas no dia em que é necessária, ela não pode falhar. Depois de levada ao porto, a corrente é instalada a bordo. Ela é conectada à âncora pela manilha. O sistema completo é testado. A partir desse momento, ele fica à disposição do mar. Já não há prensas, não há fornos, não há segundas chances. Só vento, correntes e tempo. A corrente mais forte do mundo não é medida por quantas toneladas ela aguenta em uma fábrica. Ela é medida por quantas tempestades atravessa sem que ninguém note. Por quantas vezes mantém um navio imóvel enquanto todo o resto tenta movê-lo. Quando funciona, ela passa despercebida. Mas se algum dia falhar, mesmo uma única vez, o resultado é imediato. Um navio fora de controle, um porto em risco, cargas milionárias em perigo. Decisões que precisam ser tomadas em minutos. Por isso, esta corrente não é só aço. Ela é um sistema de segurança silencioso, um dos mais exigentes já criados. E agora, toda vez que você vir um navio parado diante da costa, vai saber que ele não está quieto por acaso. Ele está quieto porque, debaixo d'água, a corrente mais forte do mundo está fazendo o trabalho dela, sem margem de erro e sem falhar.